nossos telespectadores que estão assistindo nesse momento. Eu passo a palavra para o primeiro secretário fazer a leitura dos senhores vereadores presentes na sessão. Bom dia a todos. Caio Vitor Barbosa Lima, Cício Pedro Lima, Edielma Alencar César Moura, Elaine Barbosa Nogueira, Flávia Barbosa, José Ferreira dos Santos, José Nilson Lúcio Lima, da Silva, Raliano Oliveira Lima e Vandeci Moreira dos Santos. Havendo o número legal e em nome de Deus, declaro aberta a sessão. E passo a palavra para a redatora de atas fazer a leitura da ata. Ata da 24ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores do município de Jaramatá e Alagoas, aos 23 dias do mês de novembro do ano de 2021, no prédio do Poder Legislativo Municipal desta cidade. Realizou-se a sessão com a secretária Vandeci Moreira dos Santos. Feito a chamada, responderam presente os senhores e senhoras vereadores. Caio Vitor Barbosa Lima, Cícero Pedro Lima, Elaine Barbosa Nogueira, Flávia Barbosa, Railane Oliveira Lima e Vandeci Moreira dos Santos, com a ausência devidamente justificada dos vereadores Edielma Alencar César Moura, José Ferreira dos Santos e José Nilson Lúcio da Silva. Feita a leitura da ata da sessão anterior, a secretária colocou em discussão e posteriormente em votação, onde foi aprovada por unanimidade. A secretária discorreu que não havia matéria para ser pontuada e discutida no expediente e facultou a palavra aos vereadores. O vereador Caio Vitor Barbosa Lima pontuou que a Secretaria de Infraestrutura deve tomar providências a respeito de alguns casos envolvendo o saneamento básico, mais especificamente nas proximidades da garagem JP Transportes. Ainda a respeito do IAPREJAL, solicitou, junto ao presidente, dados que são de extrema relevância para serem levados em questão no quesito do projeto. O vereador Railane Oliveira discorreu que é relevante haver tais dados, ressaltando a relação do déficit no quadro de funcionários. Por fim, não havendo mais oradores, a secretária encerrou a sessão e a redatora de atas lavrou a presente, que vai assinada pelo presidente, primeiro e segundo secretário. Ata em discussão. Ata em aprovação. Aqueles que aprovam, fiquem sentados. Os que desaprovam, fiquem de pé. Ata aprovada por unanimidade. Autoriza a leitura do material de expediente. Hoje nós temos aqui para votação 3 projetos. Projeto número 10 de 2021, que trata-se de... O projeto número 10 institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Jaramatá e outras providências. Temos também o projeto número 11, que dispõe acerca do incentivo adicional dos agentes comunitários de saúde e endemias. E temos também o projeto número 4 de 2020, que dispõe sobre a alteração no sistema de previdência social.
Passando a leitura da mensagem, eu autorizo a redatora de atas fazer a leitura das mensagens dos respectivos projetos. Projeto de Lei número 10/2021 institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Jaramataia, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e dá outras providências. Projeto de Lei número 11/2021, de 11 de novembro de 2021, dispõe acerca da concessão de incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias e adota outras providências. Projeto de Lei número 4, de 26 de março de 2020, dispõe sobre as alterações no sistema de previdência social provenientes da Emenda Constitucional EC número 103, de 12 de novembro de 2019, e dá outras providências. Projeto. Peraí. Eu concedo a palavra aos senhores vereadores para discussões dos projetos. Então, vamos discutir cada projeto por partes. Então, vamos discutir o projeto número 10. Número 10 de 2021. A palavra está facultada. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, senhores vereadores. Está melhor. 3 microfones para nada. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, senhores vereadores. Senhora presidente, eu gostaria de pedir vista desse projeto e, ao tempo também, que solicito da senhora, se couber, uma averiguação melhor, uma leitura melhor desse projeto, tendo em vista que também fala de orçamento e não foi explicado. Na audiência pública que tivemos, foi referente justamente ao aumento dos 14%. E eu gostaria de ter uma leitura melhor sobre esse projeto e também queria a colaboração da senhora para que a gente pudesse ver, ou até mesmo com o doutor aí, em algum momento com mais espaço, para a gente estudar esse projeto, senhores vereadores, para a gente saber exatamente cada detalhe. Tem alguns artigos aqui que eu tenho algumas dúvidas, e seria melhor com o jurídico nos auxiliando. É o da Previdência Complementar, esse? Esse é, exatamente. O número 10. Não, o 10 primeiro. A palavra continua facultada. Eu gostaria de pedir ao nosso jurídico que fizesse uma explanação sobre o projeto, porque esse projeto já está há mais de 20 dias, aliás, quase um mês que ele está no grupo de vereadores. A partir do momento que... Eu sempre digo aqui, olhem o grupo, porque a partir do momento que eu coloco o projeto no grupo, a responsabilidade é de cada um procurar saber de que se trata o projeto e, se quiser algum aprofundamento, procurar antes, com antecedência, porque hoje o projeto está em votação. Então, já teve tempo suficiente da gente sentar, discutir,
da gente procurar aprofundar no projeto. Então, mas nesse momento nós temos pessoas aqui preparadas e capazes de tirar dúvidas. Então, temos o doutor Júnior, temos o doutor Luiz José, temos a doutora Maíla. Então, eu peço que eles façam suas explanações a respeito do projeto. Senhor presidente, não deveria entrar em votação o meu pedido de vista, não? Senhor presidente, senhores vereadores, posso ficar em pé? O vereador, o projeto 10 é qual? Da Previdência Complementar ou da... Bom, a Previdência Complementar ela é bem simples, porque é o seguinte, com a emenda 103, ela foi criada lá no artigo 9º algumas obrigações para os municípios. Uma delas é no parágrafo 4º, que no parágrafo 4º do artigo 9º da emenda 103, que a Previdência Complementar deveria ser implementada no prazo de 2 anos. Como ela é de novembro de 2019, 13 de dezembro de 2019, a emenda C3, então eu teria até 13 desse mês para que ela fosse aprovada. A Previdência Complementar, eu digo que ela é simples porque ela não trata de servidor atual nenhum. Ela é feita para os próximos servidores. Um servidor, se um concurso em Jaramataia e alguém receber acima do teto do regime geral, acima de 6.433, a aposentadoria dele vai estar limitada em 6.433. Se ele quiser receber o valor adicional, aí ele vai ter que contribuir para a Previdência Complementar. E que eu acho que vai ser muito raro aqui em Jaramataia isso. Então, por exemplo, se um servidor, vamos dizer que um médico ganhe R$10.000, ele vai contribuir para o regime próprio só sobre 6.433 e o restante, que dá mais ou menos 3.500, ele teria que aderir a uma previdência complementar para poder ter esse adicional na aposentadoria, porque com a emenda 103, os novos servidores ficaram limitados ao teto do regime geral. Então, esse projeto, na verdade, nenhum dos servidores vão participar da Previdência Complementar, a não ser que queiram. Pelo projeto de lei, se o servidor quiser, não, se eu vou contribuir para a Previdência Complementar, que eu recebo acima do teto atual, e para poder ter o aumento da minha aposentadoria, ele pode fazer, só que não é vantagem. Porque se ele entrou antes de 2003, ele vai receber pela última remuneração. Então, não é vantagem ele ter previdência complementar. Então, na prática, não se aplica a servidor atual, a não ser que ele queira, como eu digo. Mas para os novos servidores, quando houver um concurso em Jaramataia, por conta da limitação da emenda 103 do teto do regime geral, aqueles que receberem a mais vão poder receber. Eu vou dar um exemplo. Em Palmeira dos Índios, os procuradores ganham R$16.000. Então a gente foi tratar da Previdência Complementar e eles perguntaram, mas doutor, então a gente vai receber só até o teto e vai ter que contribuir para o regime complementar? Eu disse, não, como eles foram admitidos antes da aprovação da lei na Câmara, então não atinge eles, a não ser que eles queiram. Essa lei é feita só para novos servidores. Na verdade, é só uma burocracia que foi criada para o Estado, que o Estado é que tem gente que recebe mais, e que na Constituição obrigaram a todos os municípios. Então, como eu sempre digo que é uma lei muito simples, porque não vai tratar de ninguém que hoje está trabalhando, é só para novos servidores. Doutor, faça uma explanação também, por gentileza, sobre o acompanhamento do regime da Previdência Complementar. É um diretório que fala, não? Porque a Previdência Complementar, diferente do que se imagina, ela não tem nada a ver com o regime próprio. E a Prejal não é ele que vai gerir a Previdência Complementar. Quem vai gerir a Previdência Complementar é um banco, normalmente. A Previdência Complementar é como se a gente tivesse uma previdência no banco, com uma única diferença. Aquela previdência privada, uma diferença. O que a gente contribuir, a prefeitura é obrigada a contribuir também. Então, vai ser contribuído em dobro. Então, quem vai administrar é um banco, aí vai ter um conselho para acompanhar essa administração pelo banco. Normalmente, quem está fechando convênio com os municípios que já estão implementando, tipo Arapiraca e Maceió, que já estão implementando, estão fechando com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil cobra uma taxa de administração e ele é que administra esse fundo. Aí eles contratam com o fundo e o servidor, na verdade, ele contribui quanto ele quiser.
como o exemplo do médico que eu disse, é 3.500. Ele normalmente é 8,5% da contribuição da complementar. Ele diz, eu só quero contribuir sobre 2.000. Aí só vai contribuir sobre 2.000. Tudo passa a ser decisão do servidor. E esse conselho é só para acompanhar o gerenciamento desse fundo. Se o fundo está rendendo bem, se não está rendendo bem, se vale a pena trocar de fundo, que pode ir para outro banco. Que agora os bancos, para uma previdência complementar ter sucesso, ela tem que ter no mínimo 1.000 vidas, tem que ter no mínimo 1.000 pessoas participando dela. Então é impossível para um município como Jaramataia, e todos os municípios de Alagoas, é impossível ter 1.000 pessoas recebendo acima do teto. Aí esses fundos de bancos, eles pegam as pessoas do Brasil inteiro e criam o fundo. Então, do Banco do Brasil hoje parece que tem 9.000 vidas, que também pega o pessoal da União. Aí essa comissão é só para acompanhar o gerenciamento desse fundo. Se está legal, se não está, se vale a pena trocar, se não vale. Eu acredito, na verdade, que nunca vai ser implantada aqui em Jaramataia uma previdência complementar. É só uma obrigação legal mesmo, só para cumprir a obrigação legal. Porque até quem receba acima de 6.473, o novo servidor, ele não vai querer entrar, porque ele vai contribuir, é como a gente contribuir em banco. Aí vamos dizer que o camarada ganha 7.000, aí ele vai contribuir sobre R$ 500 para receber no final, porque ao que se imagina é que ele vai receber os R$ 500 na aposentadoria, mas não é. Ele vai receber igual a previdência de banco. Quando ele for se aposentar, ele vai receber R$ 100 desses 500. Aí é mais uma obrigação legal mesmo, essa previdência complementar. E com a emenda 113, que foi aprovada agora, promulgada ontem, né, dia 8, ontem, que é a emenda dos precatórios, eles criaram uma regrinha lá para que os municípios parcelem qualquer débito agora com a Receita Federal, seja de INSS, FGTS e os débitos do regime próprio, eles têm que cumprir algumas regrinhas. E nessas regrinhas é que tem que ter instalada a Previdência Complementar. Eles fizeram essa pressão. Eu até achei que eles não iam cobrar isso para parcelamento de INSS, mas até para parcelamento com INSS, o município que tem regime próprio tem que ter previdência complementar criada em lei. Que ela vai ser implementada. Porque é até custo para o município. Para você ter uma ideia, tem um município lá em Pernambuco, que a gente trabalha, em Gazeira, que ele tentou, o prefeito se agoniou, disse, não, vamos implementar logo, mesmo não tendo ninguém. Mas vamos fazer o convênio. O banco pediu só de luvas para começar R$ 35.000 e R$ 5.000 por mês de manutenção. É só custo para o município, se for implementar. E não é obrigado, só é obrigado quando o pessoal receber acima do teto. E se porventura, doutor, o município implementar, mesmo sabendo que há esses possíveis gastos desnecessários? Se ele implementar, aí vai ser a opção do servidor participar ou não. O servidor é que vai decidir. Os atuais servidores, eles podem se aposentar acima do teto do regime geral. A regra para eles não muda, não. Agora, os novos servidores que foram admitidos de concurso daqui para frente, eles estão limitados ao teto. É 6.433. Pode ganhar 10.000 na prefeitura. Só se aposenta com 6.433, igual ao INSS. Aí esses é que vão pensar se vale a pena ou não contribuir a mais para poder receber uma aposentadoria maior. Doutor, quando fala aqui nesses créditos adicionais de R$ 50.000, faça uma tradução para nós, por favor. Esse crédito adicional, na verdade, é justamente para essa luva que o banco cobra. Se tiver que implementar, aí precisa ter uma dotação orçamentária para poder pagar ao banco a implantação. Aí, normalmente, se coloca um crédito de 50 a 100 mil reais, mas eu acredito que isso nunca vai ser usado, não. Acho que isso aí, na verdade, vai ser remanejado lá no decreto de suplementação que a Câmara autoriza, né, no orçamento. Isso aí é só para ter uma reserva, para se acaso tiver que implementar e pagar uma luva ao banco. No entendimento do senhor, não é viável o município aderir? Não, eu não aconselho a prefeito nenhum a aderir, porque só é custo para o município. Ele é obrigado a criar a lei, mas a implementar só se for obrigado, porque se não for obrigado é só custo. E se de repente o município quiser adotar essa medida, aí existe alguma penalização ou o que o senhor aconselha a nós vereadores fazermos? Na verdade, vai depender do servidor. O município só é obrigado a implementar se um servidor que for admitido e receber acima do teto disser eu quero participar. Aí o município é obrigado a implementar. Então, na verdade, quem vai decidir se implementa ou não são os servidores. Na verdade, novos servidores, porque os antigos servidores não podem
obrigar, eles podem participar se eles quiserem. Mas eu digo sempre todo canto, não é vantagem nenhuma para quem pode receber. Vou dar um exemplo novo de 10 mil. O camarada entrou em 2003, ele tem a garantia que vai se aposentar pela sua última remuneração, 10 mil. Aí ele vai receber 6.433 e vai para uma previdência complementar para receber menos, para receber tipo 1.000 e pouco, no lugar de receber os 3.500. Aí, na prática, não vai... Isso foi feito mais para previdência complementar para a União, o Estado, que tem o pessoal que tem a remuneração bem superior à dos municípios. Nos municípios, acho que praticamente nenhum de Alagoas vai aderir à previdência complementar. A não ser, tipo, como o Palmeiras dos Índios fizer um concurso, aí um procurador entrar ganhando 16 mil, aí esse vai ser obrigado a fazer. Mas município do Porto de Jaramataia eu acho muito difícil. É só um cumprimento de obrigação legal mesmo. Então, isso aí é só para os futuros concursados, efetivos. Só para os futuros efetivos. Muito obrigado. E para cumprir essa obrigação legal. Então, se porventura o município adotar essa medida de querer implementar, ele está de acordo com a lei, porém, agindo desnecessariamente. Não é isso, doutor? Só gerando custo. Só vai gerar custo para o município. Muito obrigado. Eu retiro o meu pedido de Isso que eu ia pedir já a Vossa Excelência, que retirasse, não. porque não faz sentido, porque o doutor explicou de maneira bem clara. Como ele fala que isso aí são medidas futuras, se porventura o município vier colocar para entrar em exercício, aí a gente já sabe qual é o sentido. Então, muito obrigado, doutor, pela explicação. É por isso, doutor, que eu falava ainda há pouco à nossa presidente que seria um bom momento entre a gente, porque aí ficaria muito mais esclarecido e às vezes não tomaria tanto tempo dos projetos aqui na Câmara. Mas muito obrigado, presidente. E, vereador, só para reforçar o que o senhor disse, é natural a dúvida mesmo. Porque tudo que é novo assusta um pouco, né? Tem que analisar. E eu tenho falado de previdência complementar em quase todas as câmaras. Agora mesmo estou na sessão aqui, estou com o advogado lá e passo Camaragibe por conta da previdência complementar. Que em tese seria uma coisa simples, mas tem que ser explicado mesmo, porque surge dúvida que é uma coisa nova, né? Muito obrigado. A palavra continua facultada para o projeto número 10. Continua no projeto número 10. Acho que ficou claro. Né? Eu creio que ficou claro. Projeto. A explanação aí do doutor Júnior. E foi bom até para o entendimento aí, tirou as dúvidas do vereador e dos demais. E foi bom que ele já viu que não há necessidade do visto, não é isso? E agora vamos passar para o projeto número 11. Depois volta 10, não? Quer que volte logo? Então, retificando aqui. Vamos colocar o projeto número 10 em votação. Aqueles que aprovam, fiquem sentados. Os que não aprovam, fiquem de pé. Projeto aprovado, com 4 votos a favores e 3 contras. Continuando com a matéria do dia, coloco em discussão o projeto número 11. A palavra está facultada. Bom dia mais uma vez, senhores vereadores. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham através do Instagram. Esse projeto é muito importante porque trata-se da classe de agentes comunitários de saúde. É um incentivo no qual tanto se pedia, e a gente sabe do reconhecimento do agente comunitário de saúde e o agente de endemias, que são primeiro porta-voz nas casas. Antes de tudo acontecer, tem que passar o agente de saúde. Até para consulta médica, para tudo envolvendo a saúde, o agente de saúde é o primeiro sabedor. Porque ele está no dia a dia, lutando e combatendo contra os insetos que são o Aedes aegypti, combatendo, que são o pessoal da endemias,
e também os agentes comunitários de saúde, que é muito importante, principalmente do nascer da criança, da gestação ao nascer, no controle de hipertensão, no controle dos diabéticos, enfim, na função do agente de saúde, é uma das mais importantes que existe no Brasil. Houve épocas mais difíceis, a gente sabe disso, mas graças a Deus estamos lutando para que o teto dos agentes de saúde seja mais valorizado, assim como de outras áreas, de outras profissões. Mas essa categoria já foi muito sofrida em outros momentos, em outros tempos. Mas as coisas vão se modernizando e o reconhecimento vai vindo. Então, é um projeto muito viável. A todos os agentes comunitários de saúde, tem o meu aval. Estamos aqui na luta e contem comigo. Muito obrigado. A palavra continua facultada. Pegando aí a vez, eu quero dizer que são merecedores os agentes de saúde, merecem realmente ser valorizados, os agentes de endemia também, até porque são pessoas que estão no nosso lar, dia a dia, para nos dar apoio e nos fazer esse elo de ligação entre população e gestão. Então, parabéns por essa conquista e estamos aqui para fazer o que for melhor e apoiar todos os incentivos que for para o bem dos funcionários, dos agentes de endemias e dos agentes de saúde. E agora, nesse momento, eu quero colocar o projeto número 11 em votação. Aqueles que aprovam, fiquem sentados, os que não aprovam, fiquem de pé. Projeto aprovado por unanimidade. E agora, coloco em votação, aliás, coloco em discussão o projeto número 4 de 2020. A palavra está facultada. Como sempre, vou fazer a abertura. Todo mundo calado, não quer falar nada, eu vou falar. Mais uma vez, eu me disponho a dizer que o meu interesse maior é justamente aquilo que é o interesse do povo. Assim como é tanto dito nessa casa, que somos defensores do povo, somos defensores das crianças, dos adultos, dos jovens, do funcionário público, somos defensores de tudo aqui nesta casa. Então, nada mais justo do que, mais uma vez, ser a favor daquilo que sempre é falado aqui do povo. Esse projeto é o projeto, mesmo tendo o poder, que é lei federal, mas eu tenho o direito da escolha do meu voto, assim como é dito tanto aqui, que é o voto político. O voto político é como se dissesse assim, é o meu voto opcional. E eu me demonstro totalmente contra, não em si a lei, porque leis são feitas e têm que ser cumpridas. Mas é também uma forma de protesto em relação às gestões que passaram e a gestão que aí está. É um protesto. Porque eu não acho justo tantos jovens de Jaramataia, toda noite a gente vê indo a Arapiraca estudar, fazer cursinhos, fazer faculdades e ter que fazer concursos fora porque não consegue fazer aqui no município. Estamos aqui com um extrato solicitado pelo vereador Caio, do Iaprejal. E nós temos aqui um problema grande, que é um déficit de mais de 100 mil. Não é isso, vereador Caio? Aí eu lhe pergunto,
senhores vereadores, nós que somos defensores do povo, que lutamos tanto pelo povo, o problema está apenas em aumentar do efetivo de 11% para 14%, ou o problema já vem há 16 anos que não há concurso público em Jaramataia? Sabe por que não tem concurso público? Não só em Jaramataia, mas em outros municípios. Porque a prefeitura às vezes serve de cabine de emprego para beneficiar a quem está gerindo o município. Sempre fui contra isso. Em outros momentos, sempre critiquei. E eu me recordo que o último concurso foi feito por João Pinheiro dos Santos em 2006. 2006, ou seja, são 15 anos, retificando. São 15 anos que não há concurso público. E é por isso que está esse déficit no IAPREJAL. E a tendência, senhores vereadores e senhores ouvintes, é no futuro isso aqui zerar. E como ficaremos nós que somos concursados, nós que somos servidores públicos? Então, o meu voto contrário a este aumento dos 14%, primeiro porque não concordo, independente de ser lei federal, e também pelo fato de não ter havido essa preocupação antes com o nosso IAPREJAL. Então, fica a critério de cada um de vocês. Lembre-se, senhores servidores, a partir do momento que começar a descontarem do seu salário mais 3%, eu não sou culpado por isso. Muito obrigado. A palavra continua facultada. Bom dia a todos, os presentes, os que nos assistem. E, vereador, quando você fala que isso vai acabar, que esse Instituto de Previdência vai acabar, eu concordo com Vossa Excelência. E concordo desde 2, 3 anos atrás, que a gente vem cobrando do antigo prefeito, eram medidas que não foram tomadas. Que, inclusive, esse projeto de lei foi encaminhado pelo antigo gestor e voltou à pauta, voltou à pauta a pedido do atual gestor, através da senhora presidente. Que eu tinha deixado ele aí no tempo que eu era presidente engavetado justamente por falta de informações e por falta de clareza na gerência do Instituto. E confesso a vocês que diminuiu, da última vez que a gente pediu, eu creio que cerca de R$1 milhão do que tinha de quando a gente pediu no ano de 2019 para esse ano. Já diminuiu mais de R$1 milhão. Eu não sei se o doutor Júnior tem informação de quanto tinha no passado. O senhor sabe essa informação? Em 2020, quanto tinha? Mas você não tem informação de quanto tinha no final de 2020, não. Valor geral. Pronto. Desculpa, posso falar? Está atrapalhando? Pode, está concedido. É o seguinte, justamente a adequação do regime próprio é que vai tornar novamente superavitário a receita da Previdência, porque não adequando a legislação da Constituição Federal, né, que a regra, na verdade, é da Constituição Federal, dos 14%, a Prefeitura também não é obrigada a se adequar à sua contribuição, porque hoje a contribuição da Prefeitura de Jaramataia é para estar no mínimo em 25%, mais ou menos. Hoje está em 17% alguma coisa. Então, quando adequar a legislação do servidor, aí a Prefeitura vai ser obrigada a fazer a avaliação atuarial. Então, esse projeto ainda vem para a Câmara? Ou não? Ele atualiza o decreto? Exatamente. A do Executivo, o Ministério autorizou a aumentar automaticamente quando for o cálculo atuarial pelo seguinte: o que é que acontecia? Os prefeitos aprovavam, saiu o cálculo atuarial, quando aumentava muito a alíquota, o prefeito botava a própria base para votar contra, porque aí mantinha o valor baixo, porque não é obrigação constitucional, a obrigação constitucional é só o mínimo de 14%.
Aí o Ministério autorizou que, quando saiu o calculatorial, o prefeito tem que editar decreto elevando. Então, eu acredito que Jaramataia, quando fizer o novo calculatorial, que só pode fazer depois que regularizar a contribuição do servidor, ele vai aumentar em torno de 10% a contribuição da prefeitura. É o que está normalmente acontecendo. Só dando exemplo, senhores, por exemplo, o Olho d'Água das Flores tem 40 milhões na conta e a contribuição da prefeitura está em 22. Porque agora, com a emenda 103, teve uma alteração. Antes você diluía o déficit atuarial. O déficit atuarial é o seguinte: é o que eu precisava ter de reserva para garantir todas as aposentadorias até todos os servidores morrerem. Então, eu teria que ter essa reserva. Aqui é de 36 milhões, mais ou menos. E você diluía esse déficit da forma que você bem entendesse, 1% um ano, 1% outro ano. Agora não, agora eu tenho que pagar os juros desses 36 milhões dentro do exercício e fazer a amortização. Aí por isso que as alíquotas estão elevando muito. Pão de Açúcar, por exemplo, a alíquota está em 50% a patronal, para poder manter o equilíbrio da Previdência. Bom, para ser mais preciso, o déficit mensal do IAPREJAL é de cerca de 108.980 mil reais por mês. Ou seja, é tirado da conta esse valor, com o número de 124 aposentados e 28 pensionistas. Dito isso, porque a arrecadação com a contribuição é de R$ 112.792. E o pagamento é de R$ 35 mil. Pode fazer até quem tiver uma calculadora aí, fazer uma rega básica. 35.521 de pensões e 186.222, que dá 200 e tantos mil, menos os 102.792, fica na faixa de 108 mil, quase 109 mil reais por mês a menos no Instituto de Previdência. Que o mesmo tem na conta hoje 8.790 na conta do Banco do Brasil e 17.734 na conta da Caixa. Ou seja, pelas minhas contas que eu fiz hoje pela manhã rapidinho, dentro de cerca de 7 anos, 6 anos mais ou menos, o IAPREJAL zera. E quem for aposentado, eu não sei como é que vai ficar a situação. Poderia, que nem eu dei a solução na última vez lá, muitos servidores estão falando porque vai pagar 3% a mais. Poderia ter sido passada essa previdência municipal para o INSS. Poderia, para o regime geral. Agora a gente sabe o INSS como é a questão de você tirar uma licença, como é uma aposentadoria, seria muito complicado. É duro esses 3% a mais, é duro. É muito duro para o servidor. Alguns entendem que é matéria constitucional que tem que haver, outros não entendem. Eu, particularmente, tenho 2 votos para dar, tenho 2 pensamentos, o jurídico e o político. Quando eu vou para o lado jurídico, cegamente, friamente olhando a letra da lei, cegamente eu votaria a favor. Porque é a lei, tem que ser votada e pronto. Mas do lado político, a gente se balança, porque vê a opinião do cidadão, vê a opinião do funcionário. Mas, ao mesmo tempo, a gente também pensa no futuro. Alguns. Porque quando mexe no bolso é complicado. Os que estão ativos criticam. Criticam porque existe essa possibilidade da gente votar a favor. Em compensação, os aposentados, homem, vote isso, não vai acabar com a nossa Previdência. E aí a gente fica numa sinuca de bico, que eu estava dizendo antes com a Câmara desligada, porque só quem sai por ruim é o vereador. O que a gente fizer, alguém vai ficar com raiva. Ou contra ou a favor, alguém vai ficar com raiva. Então também é do funcionário pensar que esse aumento desses 3% e esse déficit de 1.300.000 por ano, o pessoal tem que pensar que um dia vai se aposentar também. Tem que pensar direitinho, não só criticar e ver a situação do futuro. Porque muitas vezes a gente só pensa no presente. E esse desconto vai aumentar 3%, vai descontar 30, 60 reais, 90, 100, sei lá, depende de quanto cada pessoa ganha. Não vai resolver esse problema. Não vai resolver o problema do Instituto de Previdência. O servidor vai pagar mais seus 3%? Vai.
mas não vai resolver. Só medidas mais contundentes contra esse aumento da contribuição patronal, concurso público, e vamos torcer para que resolva o problema, porque a gente, no caminho que está aí, pela irresponsabilidade dos gestores que passaram, eu falo os gestores que passaram todos, independente de quem seja, de não ter feito o concurso e de ter deixado chegar a esse ponto, quem está pagando é o servidor. E quem está pagando, e que a solução vai ser dura, a solução vai ser ruim, porque ninguém quer diminuir o ganho. Tudo bem que 30, 60 reais, para alguns pode dizer, é pouco. Mas quem ganha o salário mínimo, descontar 30 reais, é o dinheiro da carne de uma semana. É muito, é duro. Mas pior ainda é chegar no futuro próximo mesmo, porque 6 anos é bem ali. E você querer se aposentar e arrumar aí um problema e rolar aí confusão, e ter que nem outros estados aí que não paga, que nem a gente vê no estado do Rio, que nem o Rio Grande do Sul, os aposentados pedindo feira, pedindo cesta básica, porque não recebia aposentadoria. Maribondo, a situação de Maribondo. Então vamos botar a mão na consciência e pensar nisso. A gente está pensando só no agora, mas não está pensando no futuro. Então é o debate, é uma coisa a ser pensada, daqui a pouco é a votação, mas a gente tem até lá para pensar e ver a situação. A medida mais dura, aumenta 3%, aumenta. Mas em compensação você garante praticamente a sua aposentadoria. E ainda tem mais, ainda tem outra penalidade, que a lei traz, né? Que o município fica impedido de receber qualquer emenda. Se tiver de vir uma ambulância, uma escola, não vem. Não vem. Além de penalizar o funcionário, penaliza a população em geral. O pessoal do povoado Bacurau, por exemplo, vem um ginásio novo. Vai beneficiar meio mundo de gente. Mas não vem porque não foi aprovado essa emenda. O município não vai construir, o município não vai receber maquinário, não vai receber dinheiro para a saúde. Então, é uma coisa a se pensar e de botar a mão na consciência e ver a real situação. Muito obrigado, presidente. A palavra continua facultada. Bom dia a todos. Eu serei breve, fazer um resumo de tudo, porque tudo que já foi debatido, já foi questionado, já foi... Eu, da minha parte, eu penso diferente. Por exemplo, eu sei que, como o projeto está respaldado juridicamente, é federal, também tem o voto político realmente. Se a gente for pensar da forma em que o Caio, o nosso colega Caio aqui falou, então nunca vai resolver esse problema. Hoje eu voto a favor dos agentes de saúde, merecidamente, porque a gente tem que procurar melhoras, e voto contra esse voto político, esse voto dos 14%. Por que contra? Porque se a gente for pensar dessa forma aí, aumentar, já tirar do pouco que tem dos funcionários, vai resolver o quê? E a gente votando contra, vai haver possibilidade da gente estar imprensando mais os gestores de fazer concurso. E se a gente não resolver isso de agora por diante, a gente não tem que pensar mais no passado, porque já foi prejudicado. A gente tem que pensar do agora para tentar encontrar soluções. Então, eu acredito que quase todos aqui pensam também no voto político, e assim será o meu voto. Então, bom dia a todos, fica com Deus. Senhor vereador, peço uma parte. Está concedido. Eu prestei bastante atenção no que foi falado, e foi dito assim, que é melhor que se cobre os 3% para que não seja prejudicado lá na frente o funcionário. Prejudicado ele já está sendo, de todo jeito. A solução de inicial, se tivesse feito isso antes, eu poderia até pensar diferente sobre essa lei, porque talvez não tivesse esse déficit. Era o concurso público. Então, estão colocando como se a culpa é do servidor. A culpa é do servidor. Quer dizer que os gestores erram e quem paga a conta vem para o funcionário? De forma alguma. Então, só esse esclarecimento que eu queria dizer, vereador, muito obrigado pela parte. O servidor não tem culpa nenhuma. O servidor ele estudou para isso, ele tem que... É muito pelo contrário. O gestor, eu falo em geral, os que passaram, o último que foi feito foi no João Pinheiro, em 2006.
eu falo em geral, isso não é só em Jaramata, é em vários municípios. Enquanto os prefeitos acharem que a prefeitura é dele, nunca vai ter concurso público. Agora, a partir do momento que a Câmara, como um todo, se unir e lutar por esse interesse, que é o maior, aí sim, no momento que se unir todos os vereadores e recorrer aonde quer que seja, para que seja feito concurso público, aí sim, aí nós seremos realmente um lutador e defensor do povo. Muito obrigado. A palavra continua facultada. Bom dia a todos os presentes. Quero cumprimentar os doutores. Peço primeiro desculpa pela minha voz que está rouca. Quero cumprimentar os doutores da área jurídica, doutor Luiz José, doutor Júnior e doutora Maíla e os demais vereadores. Quero dizer aos colegas vereadores presentes e aos ouvintes que estão nos ouvindo pelo Instagram. E quero dizer também que eu estou aqui como vereadora para apoiar e aprovar tudo que for melhor para o povo de Jaramataia. E quero também fazer das palavras do colega vereador Caio as minhas palavras. Eu acho que foi bem explicado, bem explanada aí a explicação do doutor, e não vai prejudicar aos efetivos nem os funcionários que já estão na ativa. Esse negócio aí, esse projeto é da lei complementar, se por acaso os funcionários vindouros se passar do limite do teto, né? Para pagar essa contribuição. Os 3% mas o complementar só é a partir dos funcionários vindouros futuros. E quero dizer também que eu votei a favor, até por causa da lei, que é federal, a gente não pode ir contra uma lei federal da Constituição, e também não podemos prejudicar o município em certas coisas, como o vereador Caio falou. Pode impedir as verbas de vir para construir alguma coisa. E essa complementação do Instituto da Previdência, a gente tem que, de uma maneira ou de outra, arrumar uma maneira de aumentar essa renda, né? Porque é como o doutor falou, daqui a 3 anos, 4 ou 5, não sei quanto esse déficit vai ficar, vai aumentar. E o pessoal que já está chegando a uma aposentadoria, como é que vai ficar? Tem que ter a renda para pagar os vencimentos, né? E também quero dizer que vou ter a favor, por causa da lei e para não prejudicar o nosso município. E vou ter a favor também do projeto, só um pouquinho, do projeto do aumento dos agentes, porque, inclusive, é bem merecido, e eu voto com todo prazer tudo que for para melhorar a situação da Jaramataia, principalmente os funcionários, que merecem muito respeito e são muito importantes para a nossa cidade. Está concedida a parte, vereador. Vereadora, só para complementar a sua fala e a minha, que eu fui bem claro quando eu falei que os funcionários vão pagar pela irresponsabilidade dos antigos gestores do município. Em momento algum eu falei que a culpa é do servidor. Eu estou falando que o servidor vai pagar pela irresponsabilidade dos gestores antigos. Isso é claro e é o que está claro para todo mundo. Porque no momento que o colega destila palavras venenosas, que manipulam o pensamento do povo, bota a população contra a gente. Então a gente tem que esclarecer e esclarecer o povo, dar um antídoto para esse veneno que, quando chega no ouvido e se entrar na cabeça do pessoal, o pessoal realmente pensa que a gente é esse mal, que a gente é esse mal todo, que a gente é
esse grupo que só tira direitos, como é, inclusive, o grupo político que ele apoia do presidente Bolsonaro, que é quem só tira direito do povo. Inclusive isso. Muito obrigado, presidente. A palavra continua facultada. Bom dia a todos. Eu sei que esse projeto se trata de muito político porque ele é prejudicativo ao funcionário. Só que é lei federal. O funcionário tem que entender que a Câmara do Vereador não está aqui querendo tirar recursos do bolso do funcionário, tirar mais dinheiro. E o desejo da gente é que aumentasse, né? A gente sabe a dificuldade de cada um que passa. Só que quando você vê o lado certo, é a justiça, é a lei. Se não é só Jaramataia é que vai cair nessa malha fina que vai cobrar esse recurso. E sim, nós temos que brigar para a nossa Jaramataia, tudo bem, eu não vou me referir em outras cidades, cada um que responda o seu município, nós temos que respondermos pelo nosso, né? Só que fica difícil, a gente se aprovar é uma situação difícil para o funcionário, porque ele não quer entender que essa lei é federal, ele está entendendo que está mexendo com o salário dele, está diminuindo o salário dele. Que aí o executivo, se quiser, que possa quem dá aumento ao salário ao funcionário, que venha gerar mais renda no bolso dele para poder contribuir. Isso era importante. Mas, por outro lado também, quer dizer, se a gente deixar de aprovar, e se for penalizado o município, se for penalizado no futuro, eles vão criticar. Só perdi o meu salário por causa do vereador. Então, a situação do vereador aqui é difícil. Você quer agradar, você quer fazer o bem, e que você pensar de um lado e do outro, você pode fazer o bem e fazer o mal. Então, eu quero dizer que acho que o funcionário tem que ter conhecimento. Todos os estados, todo o Brasil, toda a cidade do Brasil, acho que já foram aprovado isso, né? A Câmara do Vereador de Jaramataia não quer fazer isso com maldade. Eu acho que a gente que estamos querendo que gere mais dinheiro nos cofres do Abrajal, que chegue mais dinheiro, que seja para beneficiar futuramente o funcionário. Mas a gente estamos aqui pensando que está na nossa mão, que somos nós como responder por isso aí, por esses atos, e quero que o funcionário entenda essa situação. O jurídico que está aqui, que quiser fazer outra explanação melhor ainda aqui, o esclarecimento para que o funcionário veja, escute o que eles vão falar, o que será prejudicativo futuramente lá na frente, para eles. Então, e só resolvia mesmo fosse com concurso, é quando o concurso nas cidades pequenas será difícil, que eles são inimigos de prefeito, o concurso, porque prefeitos são beneficiados realmente através de contratos, né? Isso aí nós já sabemos, é uma questão lá que não cabe, nem me cabe, nem, sei lá. Eu quero fazer o melhor para o povo, mas estamos aqui pensando, estudando qual seria a coisa melhor, porque se você pensar de agradar de um jeito, vai fazer mal. E se você quiser mudar para o outro lado, pode fazer mal lá na frente. Então, mas Deus ajude que tudo dê certo. Muito obrigado. Bom dia a todos mais uma vez. Eu quero deixar bem claro que o voto ao político é democrático, cada um vota em quem quer. Mas quero também fechar aqui dizendo que o voto aqui está nas nossas mãos. A gente temos o direito de votar e opinar para aquilo que é o melhor para o cidadão de Jaramataia, principalmente os efetivos ou não. Então, só era isso que eu quero esclarecer, né? Não estou julgando nem devendo ninguém. Eu tenho o meu voto e quero votar. Sim, vereador, eu sei. E o que eu quero dizer aqui é que a situação nossa é difícil, porque a gente queremos agradar de um jeito e a gente vê lá na frente as consequências que vier, que a responsabilidade é nossa, está sendo nossa agora nesse momento. Você quer fazer tudo que... Eu acho que todos nós recebemos mais de 60 pedidos para que não vote aí, sem dúvida. Todo vereador recebeu isso. Já foi procurado pela sociedade, pelo funcionário público. Agora, o que você olha é querer agradar o pedido do funcionário, o respeito que eu tenho a eles. Eu sei a dificuldade que se cada vez ganhar R$1 a mais será mais importante e não diminuir o salário dele. É isso que eu quero dizer. Mas também tenho visto aí, o que está vendo, eu estou ouvindo, estou
ouvindo de todas as cidades que conversei com alguém, amigo meu, pessoas do jurídico, pessoas o executivo, o legislativo, pessoas, prefeito, conversar, rapaz, é lei. Finalmente é lei federal. Vocês vão ficarem, futuramente serem prejudicados. A cidade pode ser penalizada, alguma coisa, a Câmara. Pode acontecer uma consequência, ninguém sabe o quê. Que eu acho que eu não fiz direito, não estudei. Não sei responder se a gente vai ser processado, a gente não vamos. Agora é difícil, Agora, futuramente, se acontecer de que o funcionário deixe de receber o seu salário porque seja penalizado uma coisa nos recursos, bloquear. Se bloquear, vamos dizer, 60%, 30%, 40% do recurso federal, aí que deixe de pagar o funcionário. É uma responsabilidade séria, é isso que nós temos que se pensar bem como vai dar o nosso voto. É isso aí. Muito obrigado. A palavra continua facultada. Bom dia a todos. Eu quero deixar também aqui a minha opinião. Todos que estavam na audiência pública viram os prós e os contras referente ao aumento dos 14%, no caso aos 3%. Inclusive até foram dadas emendas adicionais, suposições, né? Caso pudesse acrescentar. Mas como não foi possível, hoje eu deixo a minha opinião aqui. Como o amigo Val, eu voto pelo meu voto político. Eu sou contra o aumento do 14%. Obrigado, vereador, por me conceder a parte. Chega a ser até complicado. Eu nunca mencionei aqui, nunca declarei que votaria em ninguém, até porque ninguém sabe quem são os candidatos a presidente ainda. Mas isso aí é o de menos. Mas eu quero dizer, minha gente, que eu não tenho capacidade de manipular funcionário público nenhum. Até porque vocês foi quem me procuraram. E estão dizendo que eu estou jogando veneno. E ele me pediu um antídoto. Eu vou dizer qual é o antídoto. Sabe qual é o antídoto? É na urna. Quando vocês lembrarem dos vereadores que traíram o funcionário público. Aí você lembra na urna. Muito obrigado. A palavra continua facultada. Wanda, deixa para as considerações finais, viu? Segura aí um pouquinho. Eu quero dizer a vocês o seguinte, minha gente. A vida não só é feita de flores, ela tem espinhos. E nós, mesmo funcionários, temos tem os prós e os contras a favor nosso. A gente luta pelo melhor para todos, inclusive eu sou funcionária. E eu quero dizer que a responsabilidade é nossa. Nós somos legisladores, nós temos uma responsabilidade. E nós estamos falando de um projeto federal, de uma lei federal. Ela vem de cima. Então, se todos os municípios já foi aprovado, porque há uma necessidade, o voto é livre, cada um vota como quiser, contra ou a favor. Só que não existe culpados porque deixou de votar ou votou, não. Existe uma responsabilidade que nós temos que cumprir. E também existe culpados quando se trata de contribuirmos para a falência do IAPREJAL, que é o nosso regime próprio. Porque hoje nós estamos com esse déficit. Nós estamos com todos os meses, temos que, a prefeitura tem que acrescentar, aliás, o IAPREJAL tem que acrescentar R$ 108.951,69. Então, até quando vai acrescentar e vai tirar de onde? Que tem que haver concurso, não tenha dúvida. Num futuro não muito distante, tem que haver concurso sim. Porque só esse aumento não é a solução. Mas só que é mais 3%, fazem um bicho 14%. Não é 14% que estamos aumentando. Já pagamos 11%, vamos aumentar 3%.
Então, é uma maneira de garantirmos nossas aposentadorias daqui a mais 6 anos. Ou caso contrário, vamos voltar todos para o INSS, ganhando um salário mínimo, principalmente quem é professores, ganhando um salário mínimo até, sei lá. E também, os que já estão aposentados voltarão para o INSS também, com toda aquela burocracia que nós já sabemos que existe. Então, gente, existe o voto político? Existe, mas a gente tem que ter consciência e responsabilidade. Tem coisa que dói? Dói. Será que é bom estar aqui defendendo isso? Não é. Mas a gente tem que ser realista, tem que trabalhar com a realidade, temos que ser coerentes, não podemos ser irresponsáveis a ponto de prejudicar toda uma população. Entende? Esse é o meu ponto de vista. Então, nós estamos aqui para fazer o que é certo. Então, eu quero pedir também... Eu só queria falar, presidente, assim, que quem se aposenta pelo regime geral do INSS não se aposenta com salário integral, né? E aqui se aposenta. E se a gente for para o regime geral, quem ganha 2 mil, por exemplo, não vai ganhar o mesmo 2 mil. Vai ganhar menos. Não sei quanto, mas é menos. De jeito nenhum. Ainda é por isso que eu peço, nesse momento, que eu, como diz o Cícero, eu também não sou formada em Direito, o meu conhecimento de Direito é pouco, mas temos pessoas que nos orientam e estão aqui para nos auxiliar. E eu peço que o doutor Júnior faça, por favor, uma explanação a respeito do assunto, uma explanação mais aprofundada para que todos que estão nos assistindo aqui presencial e também pelas redes sociais entendam melhor de que se trata o projeto e quais os prejuízos ou benefícios que ele nos traz. Presidente, eu fiz algumas anotações aqui para tentar esclarecer para os servidores públicos por que é que está aumentando, seria obrigatório aumentar de 11 para 14. A primeira questão é porque é uma regra constitucional. A Constituição não é nem lei federal, é uma regra constitucional. Nem ao presidente da República cabe descobrir a Constituição. Então, a não aprovação de uma lei dessa, o município de Jaramataia estaria descumprindo a Constituição Federal. E descumprindo, tem suas penalidades. E a penalidade mais grave é do artigo 167, acho que é inciso 7, que é não receber recurso federal. Então, toda a população irá sofrer com isso, porque o município de Jaramataia deixar de receber verba federal. Então, na verdade, hoje em dia, a concentração dos recursos está toda na União. O prefeito vive de pires na mão lá em Brasília para poder fazer uma quadra, para poder fazer uma praça, para fazer o que quiser fazer. E Jaramataia, infelizmente, vai deixar de receber esse benefício por conta de estar descumprindo a Constituição, porque a ninguém cabe descumprir a Constituição. Na verdade, vereador, até falei na audiência pública, o prefeito fez a parte dele, ele encaminhou a lei. Na verdade, foi o prefeito anterior. Não é porque o prefeito anterior era ruim ou o atual é ruim ou quer ser ruim com o servidor, não. É porque eles são obrigados a cumprir uma obrigação constitucional. Então, os prefeitos fizeram a parte deles, enviaram. Se acaso, por exemplo, vamos dizer que não for aprovado, alguns prefeitos que não pensam em verba federal podem achar até cômodo, porque ele vai continuar com 11 servidores, mas com 17 para a prefeitura, do lugar de estar 27. Ele vai ter uma redução de custo. E, na verdade, a regularização da Previdência, que aí a gente vem ao segundo ponto, ela é que vai obrigar o município a fazer concurso público. Porque quando você regulariza e você é obrigado a fazer a avaliação atuarial, a alíquota da prefeitura ela vai aumentar muito, vai lá para 27% mais ou menos. Se ele não fizer concurso público, a cada ano a alíquota vai aumentar. Ele vai ter que fazer o concurso público para reduzir o déficit atuarial, aumentando a base de contribuição. Não é à toa que tem um monte de municípios fazendo concurso público. Se os senhores forem olhar, todos esses municípios que estão fazendo concurso público, todos eles têm regime próprio.
O que está forçando os prefeitos a fazerem concurso público é a alíquota de contribuição previdenciária patronal, que está muito alta. Eles têm que fazer concurso para reduzir o déficit, para poder reduzir a despesa do município. Quem não tem regime próprio não faz concurso público. Quem não tem regime próprio, quem está no INSS, os municípios, a tendência é terceirizar a administração pública. Tá? Agora, a nova moda que está chegando é terceirizar a educação. É pegar a secretaria, uma escola, isso aconteceu em Minas Gerais, o governador chegou lá, eu tenho gasto 10 milhões nessa escola no ano. Aí chega para um OS, eu te pago 9 para tu bater essas metas e botar a escola para girar do papel higiênico ao professor. E a escola deu o melhor resultado do estado de Minas Gerais. Então ele reduziu o descusto e aumentou, foi mais efetivo o gasto dele. Então a tendência é essa. Quem não tem regime próprio está simplesmente deixando de fazer concurso, está acabando a classe de servidores e está tudo sendo terceirizado. A exemplo, o próprio estado de Alagoas, a saúde é toda terceirizada com a OS hoje. Todas as unidades de saúde são entregues às organizações sociais que administram do papel ao médico. Então, essa é a tendência. Então, na verdade, a culpa não é dos servidores, de aumentar de 11 para 14, não é dos vereadores de forma alguma, nem tampouco dos prefeitos. A culpa é do governo federal, é do presidente da República, que aprovou uma lei que, se os senhores assistirem os jornais diariamente, vão ver que, para a gestão federal atual, o grande culpado do problema do Brasil são os servidores públicos. Até porque está lá a reforma administrativa, está essa questão, o presidente verbaliza sempre que possível que os servidores públicos não são efetivos, então isso é público e notório, então a gente vê em qualquer jornal. Então a culpa, na verdade, é do governo federal que está obrigando os municípios a fazerem essa elevação. Tanto é verdade que, como o vereador falou, eu acredito que Jaramataia é o único município do estado de Alagoas que ainda não aprovou os 14%. Só tinha Jaramataia, se não me engano, o senador aprovou semana passada, não foi? Então, só teria Jaramataia que não tinha aprovado. E não é porque todo mundo é ruim, não, nos municípios, não é porque todo mundo quer prejudicar os servidores, não. É porque é uma obrigação constitucional. E a obrigação é para dar equilíbrio à Previdência. Que na hora que atribuir os 14, vai ser feito o cálculo atuarial, vai levar a alíquota da Prefeitura, e a alíquota, e quando você faz a avaliação atuarial, uma das obrigações da avaliação atuarial é que exista um excesso na arrecadação em relação à despesa para poder formar reserva para poder garantir as aposentadorias futuras. Então, como eu até dei o exemplo, não é porque o prefeito quer que Pão de Açúcar está pagando 50% de alíquota patronal, não. É porque a avaliação atuarial obrigou ele a fazer isso. E outro exemplo que eu falei, quando o vereador falou, é a situação de Maribondo. Maribondo, os aposentados ficaram até 3 meses sem receber a aposentadoria, porque a Previdência estava em déficit. E estavam realmente, efetivamente, na feira pedindo ajuda para poder se alimentar. Então, na verdade, o pensamento que eu já ouvi várias vezes aqui, de pensar no futuro, é muito importante. Ontem eu estava discutindo na Câmara de Messias já uma coisa à frente. A discussão lá já é a reforma da Previdência, que vai chegar para essa casa, também deve chegar, talvez o prefeito convoque até uma extraordinária, porque a emenda 113, que foi aprovada dia 8, está obrigando os municípios agora a fazer reforma da Previdência. E a discussão lá da reforma é que a gente faria a reforma de uma forma de manter os servidores que estão até agora da mesmo jeito e só por novos servidores fazer a reforma. E a discussão lá era se o novo aposentado deveria contribuir ou não, porque o novo aposentado já está contribuindo na ativa, não vai reduzir a receita dele, e um dos vereadores lá da Câmara, que é o decano de lá, que está 8 mandatos, ele disse uma coisa que a senhora falou aqui, que às vezes é amargo a medida, mas até para garantir o futuro dos servidores, e ele quem defendeu essa medida. Então, na verdade, o que eu queria colocar é isso, que não é culpa de ninguém, a culpa é do governo federal, é uma regra constitucional, e sem ela o município de Jaramataia vai ficar inadimplente, e a Previdência vai continuar inadimplente e não vai se adequar, e vai continuar com esse déficit mensal de R$108 mil, que em 7 anos vai zerar, porque não vai fazer avaliações atuariais para atualizar a contribuição. Qualquer coisa. Muito obrigado, doutor Júnior.
E agora eu passo para as considerações finais. Não, retificando. E agora eu coloco este projeto número 4 de 2020 em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam sentados. Os que não aprovam, fiquem de pé. Projeto aprovado com 4 a favores e 3 contra. Então, agora eu passo para as considerações finais. Aqueles que tiverem alguns comentários, fiquem à vontade. Peço que, se possível, não se estenda muito, porque a reunião eu já deixei bem à vontade nos 5 minutinhos de vocês, mas tirem suas dúvidas. Eu quero complementar as minhas palavras e dizer, eu sei que não é tão nem importante falar isso, mas quando eu pego o microfone eu tenho que lembrar de alguma coisa. Quero lembrar ao colega vereador Rayane que as gestões anteriores, todos eles sabiam desse problema do Iaprejal, né? E tá certo, na administração do Pinheiro, que inclusive é meu cunhado, em 2006, que ele fez o concurso, eu lembro muito bem que eu estava presidente dessa casa. E aí, só o Pinheiro que fez no primeiro mandato dele, concurso. Daí para cá já passaram outros prefeitos. Nenhum teve condições de fazer, né? Mas, como a lei permite, aí eu quero completar também, lembrar que na administração passada do prefeito Ricardo, em 2016, quando ele entregou a prefeitura, tinha, não sei dizer o valor certo que ficou nos cofres, no saldo do Iaprejal, mas ficou milhões. Eu não lembro bem o valor, mas eu acho que era 12 milhões ou 16, não lembro bem. E ficaram nos cofres da prefeitura, do banco, né? Aí, eu acho, na minha opinião, quem descontrolou tudo foi a gestão anterior, que não resolveu o problema de complementar. O Instituto só tirando e não botando mais nada. Aí, claro que acaba. Não tem valor, não tem dinheiro que todo mês saia da conta e não entre para não acabar o saldo. Então, eu acho que a gente tem que se unir e tentar melhorar essa situação, para não prejudicar nem o município e nem os funcionários. Que, inclusive, eu sou uma delas. Sou aposentada, mas contribuí o meu tempo todinho. E o certo é certo. Lei é lei e a gente tem que tentar melhorar a situação sem prejudicar nenhuma das partes. E também foi falado em voto político aqui. Eu não tinha falado até agora, mas agora eu vou lembrar. O voto daqui tem voto político, sim. Porque Vossa Excelência, o vereador Rayane, acabou de dizer em microfone que ia saber, o povo ficasse sabendo quais eram os vereadores que votavam contra o povo, para na próxima eleição não votar errado, né? Mas a gente tem que ver os dois lados, não é um lado só. A gente não pode puxar só para a gente. A gente pode puxar para as duas partes, para o município e para nós vereadores. E eu acredito que o eleitor que entender a situação, ele não vai ficar magoado só com nós, não. Inclusive porque a lei, como o doutor Júnior já explicou, esse artigo, essa emenda aí, já vem da Constituição Federal. Nós não podemos prejudicar o município, não vir mais nada de verba para prejudicar o povo e a população todinha, porque para não aprovar um projeto que é constitucional. Eu vejo por esse lado.
Mas alguém se tiver magoado comigo, eu peço perdão, peço desculpa, mas eu tenho que seguir a lei pelo regime certo, pelo lado certo. Muito obrigado a todos. Quero agradecer a presença dos senhores jurídicos e agradecer, muito obrigado pela explicação, muito bem explicada. Muito obrigado a todos. A palavra continua facultada. Bom dia a todos mais uma vez. Eu quero agradecer, realmente quero agradecer aos jurídicos pela a explanação, mas nós sabemos que, independente da Constituição, eu não vou votar contra a um salário mínimo que não dá nem para se sustentar, ainda até aumento e eu ter que votar. Não voto que seja indiretamente Constituição, pode vir agora contra o povo, eu não vou votar. Ficar minhas palavras de indignação. E a palavra continua facultada. Vamos ser bastante sinceros, né? A gente sabe, vereador Val, que a gente sabe que o que a gente vê aqui na Câmara não é porque é lei federal, não é porque vem beneficiar o povo, não é porque por N motivo, não. O motivo aqui a gente sabe qual é, dos vereadores ter votado a favor desse projeto. Mas eu respeito a opinião de cada um. Dona Wanda, eu gosto muito da senhora, já fui eleitor da senhora 2 vezes. Mas a senhora continua insistindo em falar em gestão anterior. Não, mas não mencione a mim. É a verdade. A questão é que toda vez que a senhora fala... Eu concedo, vá. Eu tenho que lembrar, porque você sabe, que quando o Ricardo saiu em 2016, ele deixou o Iaprejal com milhões na conta. Eu acho que eu não tenho muita certeza, mas o doutor Luiz José aqui era procurador e eu acho que ele prova isso. Milhões na conta. Aí a nova gestão, de 2017 a 2019, ou a 2020, inclusive, esse projeto vem da administração dele. Não é? Não vem da administração anterior? Então, a gente tem que falar a verdade. Não vamos tapar o sol com a peneira. Porque o povo tem que saber. O povo tem que saber da verdade. Então, só vem botar a culpa para nós, agora, para essa gestão, e a Câmara de Vereadores, nós temos que se defender. Nós defendemos o povo, é um dever nosso. Mas também nós temos que se defender. E defender quem está na gestão, até porque ele e nós aqui não vamos pagar pelos erros das administrações anteriores. Só isso, quero só que o povo fique sabendo. Tá certo. Muito obrigado. Dona Wanda, quando fala de gestão anterior, o seu genro também foi gestor anterior. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Quando eu digo isso, é porque eu disse a senhora N vezes que eu não tenho nada a ver, eu não fui prefeito, o meu sobrenome é Railiano Oliveira, embora eu goste muito do ex-prefeito, eu gosto demais, meu amigo, e considero demais. Isso aí, o fato dele não ser prefeito hoje não muda em nada na minha vida. Mas, quando eu quero dizer isso, é porque assim, o doutor explicou bem ali. Não é culpa dos que passam, do Jefferson, porque não botou a lei. Não, a lei é federal, como já foi explicado várias vezes, não vou repetir mais uma vez. E essa questão parece até uma insinuação. Quando disse que ficou milhões no Iaprejal e hoje o déficit agora está por conta da gestão. Não é isso. É realmente porque não tem concurso público. O culpado é essas gestões que passaram, que não fizeram concurso público e acabou. Não tem esse negócio de dizer, porque o gestor tal deixou X e sumiu dele. Não tem como. E se couber recurso aí, entre com a ação. Quando se trata de lei federal, a senhora está correta, todos os vereadores estão corretos. Beleza, lei federal. Mas também é lei federal que se tem concurso público. E não houve nenhuma penalização para gestores que não fizeram concurso público. Não é lei federal, tem que ter concurso público. Não é lei federal também que o salário mínimo tem que ser 1.100? Mas Vossas Excelências aprovaram aqui, mês passado, um projeto para pagar R$550. Então não venha falar de lei federal, não venham querer me tapear e tapear o povo que está ouvindo, dizendo que é porque é lei federal. Não é isso. É outro sentido de ter votado. Isso a gente tem que ser bastante sincero. O salário mínimo é R$1.100, tem que se pagar R$1.100. Mas foi aprovado aqui na Câmara de Jaramataia
foram contra a lei federal, vocês. Foram contra a lei federal os gestores pelo fato de não fazer concurso público. Então, de encontro ao princípio da Constituição. E é isso. E eu não sou o alvo para a gestão anterior. Se errou, é erro. E eu votaria contra. Eu disse ao próprio gestor passado que votaria contra esse projeto. Disse. Eu e Val estava presente. O Val também disse a mesma coisa. E nós não votaríamos. Assim como nós temos 9-0 no Código Tributário. Acho difícil chegar a um Código Tributário hoje, ou qualquer outra lei para vocês votarem contra. E ser a favor do povo. Difícil. Mas é a consciência de cada um. Mas mudando um pouco, mas desse assunto e entrando em um novo, que foi destaque da semana na festa padroeira. Uma festa que tinha tudo para ser uma festa brilhante, bonita. E foi. A parte religiosa não tem o que falar. Porém, teve um detalhe que estragou grande parte da festa. Só não estragou nos 2 últimos dias porque tinha banda na rua. Aquele terrível, vou falar até assim, aquele terrível esgoto. Menino, o que o pessoal reclamou. E a maior vergonha que eu passei, porque veio uns amigos meus de batalha, nós fizemos uma reunião do CCC lá no salão paroquial, e estava insuportável aquele mau cheiro. Insuportável. Sabe que o mau cheiro de Pocilga estava pior ainda. A Pocilga ficava longe. E pior ainda, no dia da procissão, eu fiquei muito triste. Eu não sei como o padre aguentou ficar ali benzando todos nós. E foi vergonhoso. Muita gente de fora passando aquele terrível mau cheiro e ficava borbulhando como se fosse um vulcão. Aí eu lhes pergunto, para fazer festa teve dinheiro. Não sei quanto gastou, mas teve dinheiro. Agora um bueiro daquele que durante a festa da padroeira não foi resolvido. Mais uma vez, volta o tema novamente, que é vergonhoso. Eu só falei também porque foi vergonhoso para a nossa festa. Então, uma festa tão bonita, é a melhor festa do ano. A gente espera a expectativa todinha para participar da festa de Nossa Senhora da Conceição. E aquele bueiro estragando a festa. Quando dava 10 horas, todo mundo ia embora. Terminou a missa, o pessoal ia embora. E graças a Deus que ainda tinham máscara, que ainda abate o mau cheiro. Mas teve várias pessoas que questionaram, me disseram que adoeceram por conta daquele mau cheiro. Ficaram com a garganta totalmente irritada, com aquele mau cheiro que tinha lá. E que estava terrível mesmo, parecia um vulcão, borbulhando e saindo dejeto, saindo água e indo para o açude, viu? Indo para o açude. Então era uma forma de demonstrar minha indignação e quero que todos saibam, votei consciente a favor do funcionário público, votaria em qualquer outro momento a favor de vocês. Nada contra quem votou contra, cada um com as suas convicções. Tenham um bom final de semana a todos. Obrigado. A palavra continua facultada. Senhora Presidente, eu queria fazer uma pergunta a Vossa Senhoria. Já teve resposta aquele ofício que eu pedi sobre uma explanação dos décimos dos funcionários que foi pago em 2016? Não. Teve nenhuma resposta ainda? Não tive resposta. É difícil, né? Falar novamente nessas considerações finais, senhora Presidente, que a forma como a política se comporta é assim, é desta forma que vocês estão vendo, e é assim, muitos criticam porque estão contra, não vê nem o lado correto da coisa, só vê o lado político. No passado, não queriam concurso público, na gestão passada. Nessa já querem. Os que estão na gestão atual não querem, mas na gestão passada queria. Ou seja, quem está dentro quer entrar, e quem está fora quer entrar, e quem está dentro não quer sair. Então essa é a pura realidade, doa quem doer. Outra coisa, a gente vê também, para refrescar a memória, quando houve aquele Código Tributário, foi um remédio amargo necessário naquele momento, que o gestor passado colocou a população, com apoio inclusive de vereadores que dizem hoje que só são a favor do povo.
mas que tiveram de votar nesse projeto porque eram da base do governo passado, então teve que votar de todo jeito o projeto do Código Tributário. Outra coisa, tem alguns pontos aqui para esclarecer e deixar claro. Se a gente votasse contra esse aumento dos 3%, a gente não prejudicaria só o gestor, não. A gente prejudicaria o município em geral, principalmente as pessoas que mais precisam que o poder público chegue até eles, com escola, com ginásio, ao pessoal do povoado que precisa de uma máquina para limpar uma barragem. Agora, cabe a gente fiscalizar o emprego dessas emendas no correto, na coisa que ela veio para suprir, na demanda que ela deve suprir. Eu canso de falar aqui, a gente dá condições para o gestor trabalhar. Se ele não quiser trabalhar ou se ele estiver trabalhando de maneira errada, cabe a gente cobrar ele, fiscalizar e da melhor forma. Eu faço de tudo. Eu não participei da gestão passada dele, participo dessa. Faço de tudo, muitas vezes saio por ruim, mas fala a verdade. Fala a verdade para ele fazer a coisa certa e não fazer uma gestão ruim que ele fez há 4 anos atrás. Porque eu acho que ele próprio sabe que fez uma gestão ruim. Teve os pontos positivos, mas teve muito mais negativos. Então eu estou do lado dele para ajudar ele a fazer uma boa gestão. Se ele quiser, a minha opinião é clara. Outra coisa, a gente aqui em nenhum momento falou que não vai solicitar do prefeito concurso público. Até porque a gente falou, o vereador Nilson estava presente em Major Isidoro quando a gente estava na semana passada, quando eu falei para ele que tem que fazer concurso de todo jeito, não tem jeito. Não tem como não fazer. E isso também, daqui uns dias vem a determinação do Ministério Público. Mas muita gente não vai entender. Fez o concurso público, muita gente perdeu o emprego aí. Mas vai ser determinação do Ministério Público, ele pode enfrentar um processo de improbidade. Então, a gente não é contra o concurso público. E a gente que fala tanto, eu digo a Câmara que fala tanto em concurso público, vamos fazer um requerimento, vamos fazer uma indicação, vamos fazer alguma coisa pedindo esse concurso, que eu tenho certeza que é aprovado por todos. Agora, quando a gente não aprovar uma indicação dessa, aí pode dizer que que os vereadores da Jaramatá da situação é contra o concurso público. Mas hoje não pode ser falado, porque a gente só falar de boca aqui não resolve nada. A gente tem que ter o papel. Nem o papel está resolvendo, que o vereador fez uma solicitação aqui, nunca foi atendido, presidente. E você tem que cobrar isso também, que é uma falta de respeito com essa casa. Deixa eu terminar. Outra coisa, quando a gente, eu particularmente como pai, eu não gosto de ver meus filhos sofrendo. A minha filha é uma bagaceira para tomar um remédio, principalmente esse remédio meio amargo. Mas eu vou ver ela chorando nesse momento, ou vou deixar ela ficar doente e vir a morrer? Ela tem que tomar um remédio amargo, que é para ela garantir o futuro dela, para ela sobreviver, para ela ficar com saúde, para ela ficar forte. Se eu não der o remédio, vou ter uma menina xoxa, uma menina magra, uma menina já morrendo, uma menina amarela, ou até mesmo morrer. No momento em que a gente vota contra o Instituto de Previdência do município, contra o aumento dos 3%, a gente vota contra esse próprio instituto. A gente vota para esse instituto acabar. Então, aos funcionários que não entendem ou não querem entender, eu pergunto a vocês: vocês querem que o instituto continue ou querem que ele acabe? Isso é o bem maior de vocês. Pensem e reflitam. É o bem maior que o município de Jaramatá tem. Cobrem o direito de vocês de fiscalizar. Está aqui desde a outra gestão que eu convoco o presidente do IAPREJAL, peço conta, peço extrato, peço tudo. Não vem um funcionário aqui fazer uma pergunta ao presidente do instituto. Aí fica a gente cobrando, a gente brigando, mas não vem um pedir aqui, fazer uma pergunta, pedir um extrato. É direito de vocês. É direito de vocês cobrarem. E tá a gente aqui para auxiliar. Quando precisar, procure. Os que falam que não tem, vem, aqui tenha. Aqui tem as contas. Vem olhar
E quem pediu foi a vereador a favor do prefeito. Os de oposição nenhum pediu, quem pediu foi eu. Que é para ser o mais claro possível. Então, quando a gente votou a favor aqui, a gente votou a favor da continuação do Iaprejal, para que ele exista, para não que ele acabe. Como eu falei, dentro de 6 anos ele acabaria. Ele não existiria mais, independente de concurso. Concurso sozinho não é a solução. Esse aumento de 3% sozinho não é a solução, que isso aqui, eu acho que no aumento do déficit de 100 mil, eu acho que isso aqui, quando botar tudo, não vai dar 10 mil, não vai dar 10% do que precisa. A contribuição patronal do prefeito, esse é o que vai, talvez, ajude mais, mas ainda não resolve o problema. Então eu votei consciente, votei na forma da lei, votei na forma política e votei para dar continuidade ao Instituto de Previdência do município. Não votei para que ele acabasse. Só reflitam isso. Muito obrigado, senhora presidente. Continua facultada. Mais uma vez, eu quero dizer ao funcionário de Jaramataia que esse voto que dei, que votei nesse aumento, não foi pedido de prefeito, não foi para agradar prefeito. Se fosse para prejudicar alguém, eu teria votado na gestão passada, quando esse projeto chegou nessa casa. O Caio era presidente dessa casa e a gente sentou e resolvemos retirar esse projeto porque prejudicaria a sociedade. Se tinha jeito de resolver de outra maneira. Se a gente quisesse o mal, tinha que prejudicar o prefeito, que realmente eu não era do lado do prefeito Jefferson Barreto, eu sou amigo dele, não tenho nada contra ele, mas a gente tinha colocado o projeto. A gente mesmo combinou entre nós vereadores e todos se uniu para que esse projeto não fosse votado naquela época. É quando a gente eu hoje estou votando nele, Ricardo não me pediu para votar, ninguém me pediu, sou dono de mim, certo? Foi realmente aonde eu procurei, com todas as pessoas amigas minhas que eu entrei em contato, todas as cidades votaram. E praticamente é lei federal. Se fizer concurso, se tivesse feito o concurso ontem, nós teríamos que aprovar esses 14% sim. Teria sim, se habituar dentro da lei, certo? Que só o concurso não ia resolver esse 14%, ficar em 11%, certo? É por isso que eu votei, para que aconteça que a Jaramataia se habitue dentro isto é brasileira, ela é Brasil, e se o Brasil todo já votou, ela também tem que se habituar na mesma lei federal. Então, culpa do governo federal, eu estou votando até num projeto, que eu não sou eleitor do Bolsonaro, mas estou votando num projeto do nosso amigo Bolsonaro, né? E porque eu quero que Jaramataia não acabe a presidência. Eu sei que não é bom para a sociedade, não vai criticar o funcionário, a sociedade vai fazer a maior crítica da gente. Mas realmente foi esse o meu voto, porque o que eu vi em Instagram, em qualquer coisa que eu li, sempre as cidades todas estavam habituadas nessa lei, 14%. Então só Jaramataia ficar fora, não é que eu votei para diminuir o salário. Eu queria que os seus funcionários ganhassem bem mais, desse mais recursos. Eu já falei isso, estou repetindo. Não é contra a eles não que eu votei. Contra o funcionário para agradar a política. Aqui eu acho que o prefeito não teria essa intenção até de agradar. Quando o chefe mandou para cá, não foi para prejudicar a população. Ele mandou porque eles queriam ficar habituado dentro da lei, queria seguir o regime. Aí mandou para a Câmara. A Câmara não aprovou, retirou. O Ricardo manda também, não é ele que está mandando, é a lei que está exigindo, estão pedindo que a gente faça isso. E que somos nós, o legislativo, somos nós responsáveis por isso aqui. Eu quero pedir desculpa à sociedade, ao funcionário, e dizer que o meu voto não é agradando, porque eu tenho que agradar o político tal, não. Esse projeto já vem do Bolsonaro, e eu não queria agradar Bolsonaro, quer dizer que eu não sou o eleitor dele, não agrada ele. Mas sou forçado a votar, porque não quero que Jaramataia perca, seja penalizada, perca essas coisas, que seja futuramente o funcionário seja prejudicado por isso. Ele vai ser prejudicado agora em mais 3%, ele vai se sentir mal, que ninguém se sente bem, eu mesmo não gosto que tire do meu salário, quanto mais a gente reclama, né? Qualquer um da gente quer ganhar mais, não diminuir, mas infelizmente eu fui forçado a votar,
não por prefeito forçou, não por ninguém forçou, foi realmente o que eu vi, se está dentro da lei federal. Eu votei. Aí peço minha desculpa e os meus amigos que votaram contra. Eu também não critico ninguém, ele sabe disso, é um amigo meu. Isso é uma defesa. Quando a gente se une aqui, que sai unido de uma coisa só, para mim é uma alegria, nós somos uma família, eu tenho dito isso. Nós somos amigos, somos uma família. O que nós pudermos achar de melhor para Jaramataia, para beneficiar Jaramataia, nós estamos juntos. E isso foi isso, a esperança que eu demorei a dizer que votaria, e desde o governo do Jeff, porque nós queríamos que tivesse uma solução, que isso retirasse da pauta, porque não era lei federal, não era obrigado só se nós quiséssemos, mas quando eu vi que realmente tem que ser, votei. Meu muito obrigado, tenham um bom dia a todos. E vocês, amigos vereadores, vocês são meus amigos, irmãos, não tem nada contra aqui, não vou tirar pé de ninguém, não vou dizer que vocês estão... Praticamente, para alguém, vocês estão saindo certo aqui. Não sei lá na frente do futuro, se acontecesse uma consequência, eles diziam, foi aqueles cabas que votaram, por isso nós perdeu. Mas não vem desejar nada disso, eu quero só considerar que isso já aconteceu, pedir a desculpa se eu estou errado, porque eu votei o funcionário, me perdoe. Agora, foi realmente porque eu estou votando por uma lei federal, que eu sei que a gente aqui podia dizer assim, não, mas você pode ficar contra o governo federal. Eu já fiquei contra a lei federal, que teve um projeto uma vez que entrou, que alguém falou que aqui era lei federal. Disse o gestor, na época, disse, rapaz, eu não concordo, prefeito, eu não vou dizer prefeito qual foi, que esse projeto, eu tenho que a obrigação de votar, foi em deixar o funcionário de Jaramataia em disponibilidade, ficar na mão do gestor. Você olhou com a cara feia para ele, rua, o concurso não servia. Aí eu disse a ele, o cidadão, até o prefeito da época, não sei quem foi, eu esqueci, eu era presidente dessa casa, mas ela estava lá em cima, lá na prefeitura, e eu disse que não votava porque não ia fazer isso com o funcionário e tal. O cara chegou no meio de uma festa e disse, você é um burro. Eu falei, rapaz, eu não sou burro, prefeito, porque a minha mãe não era uma besta. Parei. Mas vou engavetar o seu projeto. Ele disse, vou engavetar e você tira ele e você aprova. Aí eu coloquei dentro da gaveta e ele disse, acabou lá dentro da gaveta. O funcionário não ficou em disponibilidade de Jaramataia. Porque eu sabia que não era lei federal, que eu nunca tinha visto aquilo na lei federal. O governo federal mandar e deixar o funcionário de Jaramataia em disponibilidade. Isso aí, só o burro ia acreditar que era federal a lei. Mas essa eu procurei saber, não teve um futuro para não ser federal. E que realmente não era criado por nosso município, não era criado por gestor nenhum. Foi, e sim, do governo federal. Então, meu muito obrigado e tenham um bom dia a todos. A palavra continua facultada. Só para esclarecer aqui, cada um tem sua opinião própria, cada um decide o que acha que está de acordo. Mas eu me pergunto, se era lei federal, se era desde a outra gestão, por que não aprovamos na outra gestão? Aí agora teve que aprovar? Não entendo. Não era federal? Era lei federal? O vereador Val, o que eu quis dizer foi realmente que eu mesmo estava esperando que ia ser resolvido de outra maneira, que isso ia ser resolvido, que não ia precisar aqui. E futuramente, acho que o próprio governo federal, se reconhecesse, ou os municípios recusassem tudinho de votar. Só que quando eu vi que os outros municípios todinho votaram, só nós sozinhos não ia fazer mais nada. Então nós ou vai para a realidade ou fica fora. Isso é verdade. Eu sei que dói no povo um pouquinho, no funcionário dói. Ou nós entramos na mídia ou então vai sair de uma vez só. É isso que eu quis dizer. Então fui obrigado a votar. Não é nada contra a sociedade, que eu desejaria melhor o salário deles. É sim, o que eu estou me referindo é que a gente tem que ir para a realidade, para a lógica, onde nós estamos acompanhando as coisas, vendo que ou permanece ali ou vai ficar fora. Se vai ficar fora, pode ser pior no amanhã. Foi o meu caso, que eu não sei se vai ser prejudicativo de acabar esse recurso e todo mundo perder o seu salário, ou se vai ser melhor aumentar esses 3% para o funcionário e futuramente eles vão reconhecer que a coisa era melhor. Então, muito obrigado. A palavra continua facultada. Quero deixar só rapidinho aqui um comentário. Fazer um pedido à Secretaria de Infraestrutura para dar uma atenção à iluminação lá da minha rua, e também foi um apelo do pessoal do Campo Alegre, que lá está escuro, quando possível. É verdade. Não, é só
É só um direito de resposta e é rápido, eu garanto a senhora. Olha, consta em ata, na época que foi citado sobre o concurso público, redigida pelas mãos de Juliana, que eu disse, abre aspas, o concurso público, ele é importante em Jaramataia, porém temos que analisar os dois lados. Nós não tínhamos esse documento em mãos ainda na época, mas agora temos. Então está aí a preocupação e a minha justificativa. E eu era a favor, sim, e sou a favor. Em relação ao Código Tributário, todos nós votamos no Código Tributário. O Código Tributário, ele vinha com mais de 200 artigos. Ele tem hoje mais de 200 artigos. E nós, o prefeito vetou apenas 5 artigos, que justamente falavam da lei federal. E naquele momento que nós votamos, aprovamos. É tanto que diziam, inventaram aí que ia cobrar de manicure, inventaram que ia cobrar de cemitério, até hoje nunca se pagou essa taxa. E olha que o Jefferson deu oportunidade e o prefeito não cobraram. Então, mas os 3% vai ser descontado do servidor público. E em relação a vir máquinas para cá, eu gostaria, já que falou que agora vai vir máquinas para Jaramataia, aproveitando que tem máquinas, mas não estão utilizando, quando chegar uma nova, pedir para fazer as estradas. Cícero Pedro passa todos os dias lá, né, Cícero Pedro? O povo Adaltão está triste, fizeram até uma parte e a outra a lâmina levanta e passa o carro direto, e ganhando dinheiro da prefeitura e sem fazer as estradas. E também, só dizer que até Jaramataia chegou à moda, que agora tudo é culpa do Bolsonaro. O povo que vota nos projetos quer jogar a culpa até no presidente. É a moda que virou no Brasil. Bom final de semana para todos. A palavra continua facultada. Para encerrar a sessão e os nossos discursos aqui, eu quero só lembrar mais uma vez o projeto que a gente votou a semana passada, ou retrasada, dos R$550, não foi rebaixando o salário mínimo, foi alegando, botando nos pontos nos is, nas pessoas que recebiam por diária e receber legal nas contas. E outra, não é um salário mínimo, é quem trabalha 40 horas. O que a gente aprovou é para quem trabalha 20 horas. Então, eu acho justo que é melhor os 550 de quem está recebendo R$40 por diária. Se algum funcionário, algumas pessoas da população não concordaram com o meu voto, eu peço desculpa de novo. Mas eu acho que eu fiz o bem e votei na intenção de fazer o bem para os funcionários e para a população em geral. Falando sobre a lei federal e Bolsonaro, quem acabou de dizer agora há pouco que ninguém tivesse culpa, nem é culpado nós vereador, não é culpado do prefeito, não é culpado de ninguém. O culpado é o Bolsonaro, porque é o governo federal. Inclusive o doutor explicou agora há pouco, doutor Júnior. Então, vamos acabar com isso, e esquecer isso, e o projeto está aprovado, e ponto final, e vamos seguir em frente com união e paz. E bom final de semana, bom dia a todos, que Deus nos abençoe e dê um ótimo dia para nós, uma ótima semana e um ótimo final de ano tranquilo, com saúde, paz e alegria. Bom dia a todos. Gente, eu acho que já falamos demais, mas é bom isso porque todo mundo tem oportunidade de falar o que acha que é certo e assim por diante. Inclusive, Railane, quem pediu o concurso público na gestão passada foi eu. Mas os apoios eram pouco, fiquei sem concurso mais uma vez. Mas estou aqui para apoiar, continuo apoiando o concurso público. Eu sou defensora porque garante o futuro da população, né? Sim, veja bem. Então, eu estou aqui para, dentro da lei, cumprir o meu dever e ser fiel com a Constituição, né? Eu quero desejar a todos um bom final de semana. Nos encontraremos amanhã na confraternização. E que Deus abençoe a todos e dou por encerrada a sessão.